Hoje uma série sobre Neemias, tá, irmãos? Sobre o livro de Neemias. Então abra lá a sua Bíblia em Neemias. Aliás, já estaremos lançando mais um livretinho, tá? Mensagens para a vida cristã, tá bom? Esse livreto também ajuda na manutenção do SECAB. Eu tenho feito aqui alguns livretos de algumas mensagens que tenho pregado. Eu já fiz o de quem mesmo? De Ruth, né? Já fizemos de Noemi, Ruth e Boaz, que está disponível com a pastora Cleide. Você pode pegar, adquirir o seu. E vai estar saindo esse aqui, Mensagens para uma Vida Cristã, volume 1, que já tem o 2 e o 3, já estão sendo feitos aí também. Muito bem, Neemias capítulo 1, meus irmãos. Antes de entrarmos aí em Neemias, nós precisamos entender que tanto Neemias quanto tanto Neemias quanto Esdras, quanto o profeta Malaquias são contemporâneos, tá? E todos eles vão atuar no retorno do pessoal que estava ali preso na Babilônia, escravos na Babilônia, cativos na Babilônia, e eles vão retornar agora para Jerusalém. E essas três figuras aí, né, são os que mais se destacam nesse tempo do retorno do povo de Israel a Jerusalém, sair da Babilônia. Lembrando que os que foram para o cativeiro foi uma grande parte, e os que foram para o cativeiro eram pessoas que tinham condições de ali servirem como escravos de algum aspecto. Então nós tínhamos os escravos na Babilônia no campo, os escravos também na política. Daniel, por exemplo, era um escravo político, e ele atuava para o rei Nabucodonosor na política, e aí dele se falasse não, né? Então ali ele atuava dessa maneira. Nós temos aí todos esses homens contemporâneos, de certa forma. Muito bem, chega para o ano 500 e pouco, Ciro, então, que reinava, ele é tocado por Deus. Isso me chama atenção, irmãos. Um rei pagão, um rei ímpio, ouve a voz de Deus para que então libertasse o povo. Essa libertação acontece em dois momentos, com Ciro e com Artaxerxes. No caso de Neemias, a segunda leva, Artaxerxes. Nome esquisito, né? Tenta falar rápido isso aí para você ver. Artaxerxes, é difícil, né? Então Ciro, ele é tomado pelo poder de Deus. Ele é convencido pelo Deus dos hebreus a liberar o povo, a libertar o povo, a assinar o decreto. Isso você encontra no livro de Esdras, tá? Assina-se o decreto. Então o povo de Israel começa a retornar para reconstruir. Então nós temos aí duas situações. Ciro ouve a voz de Deus. Veja que interessante, irmãos. Eu não sei que tempo você está vivendo na sua vida, não sei quais são as dificuldades, mas de Israel não muitas, distante da pátria. E os que ficaram abandonados em Jerusalém passavam fome, humilhação, miséria o tempo todo. E os que foram viviam debaixo de trabalho forçado. Era uma situação caótica que nós temos aqui com o povo de Israel. Mas não se preocupe, meus irmãos, Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle da minha história. Deus não está atrasado, Deus não está adiantado. O tempo de Deus, a maneira de Deus é perfeita. E quando Ele age, não resta dúvida, e ninguém pode detê-lo. Nem principados, nem potestades, nem os homens poderosos dessa terra. Todos, a sua ordem, se inclinam ao poder do Senhor Jesus Cristo. Dada a ordem de Deus interferindo na história de Israel, agora estão livres para retornar. Bendito seja o nome do Senhor, que diz: ao soar da trombeta, ao ouvirmos a voz do arcanjo, foi dada a ordem de chamar a igreja eternamente para o Senhor. Logo chega esse tempo e ninguém também vai interferir. Findo é então o tempo de exílio nessa terra. Estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Ninguém pode barrar o seu plano. É tempo de continuar a construção do plano messiânico em Israel. Plano esse que Satanás quis barrar durante toda a história. Ao ouvir que da mulher nasceria aquele que esmagaria a sua cabeça, Satanás tenta o tempo todo contra este povo. Como você vê no Antigo Testamento, as guerras,
quando Deus manda passar por cima do inimigo, nós temos que entender que a Bíblia é um livro espiritual. Satanás está intervindo o tempo todo, muito embora o seu nome não seja citado no decorrer do Antigo Testamento. Ele está interferindo o tempo todo nesta nação, qual Deus começa a trabalhar, por causa que sobre ela ele tinha uma promessa de levantar, de fazer nascer Jesus Cristo para interferir na história e salvar a humanidade. Então os povos se levantam o tempo todo, pode ver, você lê o livro de Israel, o tempo todo os inimigos estão se levantando contra esse povo. Mas o tempo todo, quanto mais se levantam, mais são abatidos. Isso também já nos deixa uma outra situação, é que todas as vezes que o inimigo se levantar contra nós, ele vai se deparar com o poder do Senhor Jesus Cristo e cairá por terra. Somos propriedade de Deus, aquilo, a boa obra que Ele começou em cada um de nós, Ele vai completar. Isso é fato. Portanto, chega-se um momento nessa história que nem mesmo o cativeiro, às vezes nós pensamos que o cativeiro foi algo assim, para extinguir o povo de Israel. Não, o cativeiro foi o cuidar de Deus. Se não houvesse o cativeiro, Israel seria dizimado de fato. Os reis vinham sangue sedentos para acabar com tudo e dominar de vez. Mas o cuidar de Deus pôde preservar esse povo em cada cativeiro pelo qual ele passou, seja dos filisteus, seja dos impérios babilônicos, persa, não importa, Deus cuidou desse povo. Deus cuidará da minha vida, Deus cuidará da sua vida, Deus cuidará do nosso lar, da nossa família, meus irmãos. Satanás não pode mais intervir na minha história, nem na sua história. Deus está cuidando de nós. O seu tempo, a sua obra, a sua hora é perfeita. E diz o texto aqui, portanto, irmãos, que Neemias, que está saindo com a segunda leva, Neemias tem uma preocupação em seu coração, ou melhor, Neemias que vai atuar na vida desses irmãos da segunda leva que estão saindo do cativeiro. Neemias vai atuar de uma maneira muito interessante. E eu gosto de olhar para Neemias e entender que em Neemias nós encontramos um coração em constante avivamento. É impressionante a sua postura. Vamos ler então no capítulo 1, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã, Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, a respeito de Jerusalém, e eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Agora, leiam comigo, irmãos, um pouquinho mais adiante. Eu li do capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, King James. Achou aí? Muito bem. O que eu falei mesmo? Leia comigo o verso 11 agora. Ele orando ao Senhor, né? Senhor, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste humilde servo. Atende a oração dos servos cujo prazer está em amar com respeito ao teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei meu pleito. Nessa época eu era o quê? Copeiro, degustador de confiança do rei. Irmãos, isso me chama a atenção para um primeiro ponto que nós encontramos nesse texto: um coração em avivamento. Não importa o momento que ele esteja vivendo, ele está pensando em pessoas. Ele está pensando nos perdidos, ele está pensando nos miseráveis, ele está pensando nos que estão sofrendo. Um coração em avivamento, no bom sentido, ele não descansa, ele não tem sossego nesse aspecto. Ele está com um bom emprego, ele conseguiu um cargo como Daniel, de confiança, é um escravo de confiança aqui do rei Artaxerxes. Ele está ali
ele é o homem responsável por não deixar o rei ser envenenado. Ou seja, se alguém tem que ser envenenado, que seja eu e não o rei. Já pensou nisso? Ele é o homem mais próximo do rei. Nada chegava até o rei sem antes passar em Neemias. Que fidelidade é essa? Você coloca a sua vida, antes da vida do rei. É alguém que está pronto para servir, é alguém ocupado, é alguém que poderia estar ali confortável em sua função, mas isso não é capaz de prendê-lo, isso não é capaz de engessar a sua vida. Infelizmente hoje nós temos um cenário hoje no mundo, irmãos, extremamente individualista, e não existe uma outra possibilidade que você venha pensar a não ser que a sua vida seja um sucesso, que a sua vida enriqueça, não sei até onde. Pensar fora disso é algo ofensivo ao sistema. Pensar em usar toda a minha vida e o que tenho em função do outro é ofensivo ao sistema. O que vale é que você seja um sucesso. Nós estamos falando de uma linguagem empresarial, sim. Nós estamos falando de uma linguagem da periferia também, sim. A linguagem da periferia é ostentar. Nós estamos falando da linguagem política, porque o que mais se quer não é resolver problemas dos que estão em estado de pobreza, de miséria, mas é adquirir poder. O que se negocia nos palanques políticos são funções de poder, dinheiro, benefícios próprios, mas não para por aí. Quando nós olhamos hoje para os púlpitos, é o que também nós vemos. Infelizmente, cada um funcionando em função do seu próprio reinado, deixando-se consumir por si mesmo, pela sua própria carreira, pelos seus bens, emprego, e é isso que importa. O resto pode morrer, pode se perder, pode se acabar. O que vale é eu me salvar. Tem um filme que fala muito comigo, irmãos, é A Lista de Schindler. Já assistiram? Gente, é um filmaço. E chega um momento, olha, já está com spoiler lá no final, estou nem aí. E aquele empresário, ele comprava os judeus, o empresário alemão, ele comprava os judeus, para que os judeus não vivessem no campo de concentração. Então viessem, entre aspas, trabalhar para ele, mas quando chegavam até ele libertava os judeus. E tudo que ele tinha, ele começou a vender para comprar judeus. E chega no último momento, infelizmente, vou ter que falar. Ele tem a sua, se não me engano, a sua aliança, eu não me lembro, e um carro. E ele não está feliz. Está se consumindo por dentro, porque se eu vendesse, pode dar mais tempo, mas se eu vendesse esse anel, ou se eu vendesse esse carro, eu compraria e daria liberdade para mais tantos homens, tantas mulheres, tantas famílias. É um homem que se deixou consumir por uma causa, não dele, mas do outro, não por sua própria necessidade, mas pela necessidade do outro. Me chama muita atenção. E me faz lembrar da famosa frase de Paulo no 2 Coríntios capítulo 12, verso 15: eu de muito bom grado me deixarei gastar e gastarei tudo o que tenho por vós, mesmo que eu, amando-vos muito, seja menos amado por vós. Paulo se deixa gastar, se consumir, por uma causa que se chama o reino de Deus. Nós estamos tratando não de coisas, não de carreira profissional, não de carreira acadêmica, nós estamos tratando de pessoas. Carreiras não são eternas, bens não são eternos, mas pessoas são, seja ela com Cristo, ou seja ela em eterna condenação. E o que consome Neemias é o mesmo coração, irmãos. Eu estou aqui, como na mesa do rei, eu estou aqui pronto para morrer pelo rei. Como não estar pronto para morrer por aqueles que estão na miséria? Como não entregar a minha vida a esse propósito?
é alguém que conhece a palavra do Senhor. Diz o texto, irmãos, que ele fica incomodado e ele quer saber como estão aqueles que estão em Judá, em Jerusalém. Qual é o estado deles? Qual é o estado da alma deles? Qual é o estado da situação deles, familiar, financeira? Qual é o estado deles no sentido profissional? Como eles estão? Eles estão conseguindo se levantar ou não? Algo que consumia a sua vida, o seu coração, e o seu irmão responde: não, eles estão em tribulação, privação e humilhação. Uma coisa é você estar só em tribulação, ou de vez em quando em humilhação, ou de vez em quando em privação, mas tudo ao mesmo tempo é judio. Aí é o combo do sofrimento. Às vezes você passa um momento de tristeza, passa o tempo da tristeza, fica um pouquinho sem dinheiro, mas tudo junto é judia, né? Tem o combo da alegria, mas tem o combo da tristeza. Os irmãos aqui estão envolvidos no combo do sofrimento, e isso perturba Neemias, porque um coração em avivamento, ele pensa em pessoas, na eternidade das pessoas, em como elas estão. Ele quer saber. As pessoas consomem o seu coração porque elas são eternas. E quando eu meditava sobre isso, eu me lembrei também do profeta Daniel. Capítulo 1 de Daniel começa dizendo que, poxa, Daniel foi chamado ali na presença do rei, mais os seus parceiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, estão todos ali, na presença do rei. E conversam ali, o rei fala, tal. Mas esses homens que trabalhariam ali diante do rei, eles vão receber a mesma alimentação, a mesma nutrição. O rei queria vê-los ali saudáveis, né? Afinal de contas, vão trabalhar para mim. Mas a Bíblia diz que Daniel, em especial, ele não aceita comer o que o rei come. Ele não quer os banquetes. Parece-me que ele está entrando em um propósito, em um jejum de propósito, em um jejum com um propósito específico. A Bíblia não fala a respeito dos seus amigos, se entraram ou não nisso, mas ele entrou. Isso me chamou a atenção, fiquei pensando sobre isso. Já pensou sobre isso, gente? Que coisa estranha. Ali não fala que os 4 pararam, gente, vamos fazer aqui. Nós não. Mas Daniel entra nesse propósito. Filho. A Bíblia não narra quanto tempo seus amigos ficaram, se de fato ficaram nesse propósito. Mas quando você estuda Daniel, você vai perceber que não foram 21 dias só, que até virou moda, né? Tudo 21 dias de oração, 21 dias. Foram 3 anos. 3 anos. E 3 anos estendendo as mãos em direção a Jerusalém e orando, por quê? Pelos seus irmãos que lá estavam, sem nada, nessa situação aqui. 3 anos comprometidos em abençoar, em estender as mãos e orar, quem sabe pelo retorno, pela libertação, para voltar à terra, para que os irmãos ali fossem providos de alguma maneira. Quem sabe ele não quis se dar ao direito de sentar num farto banquete, sabendo que os seus irmãos nada tinham para comer lá em Jerusalém. Algo que nós não pensamos muito. Pela manhã, alguns o seu café com leite e o pão com manteiga. Mas muitos não têm isso. Pela manhã, pasta de dente, escova de dente, um banho quente, um agasalho. E muitos estão passando muita necessidade. Isso entra no nosso diário de oração, isso entra no nosso tempo de oração, isso nos consome. Às vezes nos encontramos um tempo muito bom com a nossa família, às vezes nós sabemos tantas famílias que estão sendo destruídas de tantas maneiras. É o nosso argumento de oração. É algo a se pensar, irmãos. Isso nos consome. Isso consumia Neemias. Eu oro para que o Espírito Santo nesses dias esteja acendendo essa chama em nosso coração de maneira mais forte, para que isso se torne uma prática eficaz. Então o coração em avivamento,
ele traz em si esse pensamento que o consome, as pessoas, como elas estão. Um outro ponto, irmãos, no versículo 4 do capítulo 1, tendo ouvido o relato, bom, ele quis saber, ele procurou, tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente, lamentei por alguns dias, coloquei-me em jejum e oração diante do Deus do céu. Esse homem ficou extremamente triste, o levou a um lamento violento, e ali diz que esta compaixão que o abateu, durante alguns dias ele passou ali em jejum e oração, um coração em avivamento, que deseja saber das pessoas, também é um coração em avivamento, que se prostra na presença de Deus para interceder e orar por elas. E diante disso ele vai dizer aqui no verso 5, e aí eu desabafei, ele colocou na presença de Deus: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Veja que é um homem que conhece a palavra de Deus, que tem intimidade com Deus, e ele sabe o que Deus é capaz de fazer quando encontra um coração em arrependimento. Salmo 51:17 fala que o coração contrito e quebrantado, ou seja, no extremo estado de angústia, Deus não desprezará. E é dessa maneira que ele se encontra. Ele está angustiado, ele está quebrantado por causa das notícias que lhe chegaram, e ele está disposto a se colocar, a pagar o preço de oração intercessória. Versículo 6: que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos contemplem as palavras desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, irmãos, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Eu não sei, irmãos, porque aqui ele tinha uma função dia e noite diante do rei. E enquanto trabalhava-se no palácio do rei, dia e noite, o seu coração também ardia de lamento, de tristeza, de oração em espírito, de intercessão pelos seus irmãos que padeciam, na mesma intensidade, se não muito maior ainda, como nós vamos ver no decorrer deste livro. E diz o texto aqui, irmão, temos versículo 7, em favor dos seus servos, povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, ele se coloca ali no lugar, ele é junto, ele é um com o seu povo, ele não está separado de Israel, ele é israelita, ele é pertencente às tribos, ele é descendente, ele tem o sangue hebreu na sua vida. Olhe hoje, irmãos, veja o estado da igreja hoje, compadeça-se também por ela, que é o seu povo, que é o mesmo povo, e torne-se um indignado e angustiado, para que a santidade de Deus seja plena em sua igreja, nessa nação, nessa cidade, no mundo. Não separado dela, não, nós somos um. Neemias é um com o seu povo. Isso chama-se uma oração intercessória, quando você se coloca no lugar da pessoa. A Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias se renovam, ou seja, Deus se dispõe a novamente se identificar com a nossa miséria. Enquanto nós oramos, dá-nos o pão de cada dia, nós damos a Ele a miséria de cada dia, Ele nos dá a misericórdia de cada dia. Está pronto a se compadecer, a se identificar com a miséria do nosso coração, a nos trazer perdão. Seu intercessor, Neemias, está disponível a se identificar com a dor do seu povo, com o pecado do seu povo, porque é um com o seu povo. Por isso que isso o consome. Nós somos criados por Deus, criaturas de Deus, e os cristãos são filhos de Deus que devem se deixar consumir por aqueles que ainda não são, porque sem Deus não haverá o cessar do sofrimento, pelo contrário, apenas o multiplicar do sofrimento. Coloque-se em intercessão, irmãos, por aqueles que ainda não conhecem a Cristo,
Coloque-se em intercessão diante de Deus, em jejum e lamento, diante daqueles que se desviaram da palavra de Deus. Isso é muito comum nos nossos dias. A apostasia está aí. Coloque-se em intercessão, irmãos. Veja como dá para ampliar e muito o nosso tempo de oração na presença de Deus, quando nós começamos a pensar sobre essas pessoas. Já começamos pela nossa família. Será que em nosso lar opera a santidade a ponto de tocar o coração dos nossos filhos? Será que em nosso lar os nossos filhos se contagiam nos vendo orar, nos vendo ler a palavra, nos vendo louvar ao Senhor, nos vendo servir ao Senhor, para que o coração dos mesmos sejam avivados no Espírito Santo? Será que eles vão resistir aos valores que estão sendo derramados como água torrencial nas escolas, no meio acadêmico? Será que eles estarão prontos para olhar para os seus amigos em pecado e dizer a eles o quanto Jesus os ama? É isso que eles têm visto em nós, é essa santidade. A santidade permeia o nosso lar. As pessoas fazem parte das nossas intercessões e orações, para que também eles aprendam a interceder pelo amiguinho da escola, da faculdade, do trabalho deles. O quanto isso queima em nosso coração. Um coração em avivamento pensa em pessoas, e por isso um coração em avivamento se coloca em clamor, em oração, ele se projeta em intercessão pela vida do outro. E diz o texto, versículo 7, temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenastes a teu servo Moisés. Ele reconhece que chegaram aonde chegaram, ou seja, no cativeiro, por causa da desobediência dos princípios do Senhor. Isso fica claro quando você começa a ler Malaquias, que é o profeta contemporâneo. E Malaquias vai tratar o pecado do sacerdote. Malaquias vai tratar o pecado dos juízes corruptos, como o nosso Brasil hoje, né? O famoso STF, os juízes corruptos. Neemias vai tratar aqui da corrupção na família, do adultério. As pessoas estão voltando do cativeiro nesse estado. Malaquias vai profetizar contra a vida cultural, que já não existe mais, os princípios quebrados da santidade, os princípios quebrados no rito cultual, os princípios quebrados no dízimo e ofertas, os princípios quebrados de pais e filhos. Neemias está dentro desse contexto e intercedendo por esse povo. Diz o texto no verso 9: mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Aqui ele traz a lembrança, a graça que é de quando um homem de Deus, um povo de Deus, uma família de Deus caminha debaixo dos seus mandamentos. Ele traz um contraponto na sua intercessão, porque um dia nós soubemos de tudo isso, mas um dia nós nos levantamos contra isso. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Veja que o coração em avivamento, ele pensa nas pessoas, ele intercede diante de Deus pelas pessoas. Mas agora veja um ponto interessante no verso 11: ah, Senhor, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o meu clamor neste lugar, neste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Ou seja, tu sabes da intenção do meu coração, Senhor. Tu sabes o porquê estou clamando. Atende a minha oração. Eu te amo, eu conheço a tua palavra. O Senhor é quem está me inflamando a isso. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levantarei meu pleito. Veja, irmãos, que um coração em avivamento, ele pensa nas pessoas, ele ora pelas pessoas,
mas ele já se prontifica a ser aquele a quem Deus vai usar. Então, ele não é aquele que diz: olha, eu falo que nós temos tantas ideias hoje. Às vezes eu recebo alguns, como que chama? Podcast, né? Eu fico olhando ali os analistas da igreja, os acadêmicos da igreja. É tanta ideia, é tanta solução, é tanta coisa. A Bíblia não precisa nada disso, não, já está tudo escrito. Não vai inventar roda, não. O que tem que fazer, faça. É tanta ideia, tanta sugestão. Vamos ler a Bíblia. É por conhecer a palavra de Deus e citá-la aqui em sua oração. Neemias fala: eu sei o que eu tenho que fazer. E ele já se dispõe a chegar diante do rei, porque ele vai pedir para o rei a dispensa do seu cargo. Gente, ele vai pedir a dispensa do seu cargo temporário, porque é algo que o consome mais do que sua própria vida profissional, que são as pessoas que estão em grande lamento. Isso é muito forte. Neemias se dispõe. Não, ele não quer empurrar as suas ideias para que outros façam, não. Está dizendo: eu estou disposto a ir. Eu estou disposto. Eu conheço a sua palavra, já está pronta. Eu sei o que o Senhor quer para o coração humano. Eu sei o que o Senhor quer para este povo. O Senhor deseja arrependimento. Eu quero estar entre eles. Eu quero fazer parte disso e tentar, de repente, pelo menos salvar alguns. E pelo menos influenciar alguns a retornarem, e pelo menos trazer um pouco de esperança ao coração deles. Então ele pensa nas pessoas, ele intercede pelas pessoas, ele se dispõe. Eu dei risada. Na sexta-feira nós temos um GPS aqui. E foi um povo muito engraçado. É um GPS que eu falo que é estranho demais. Povo esquisito, eu falo, vocês são meio louco. Ele já vem com um monte de pergunta. Tá aqui Thalito, Wellington, Denis, Marcos Vinícius, tem uma galera que vem. Ele já vem, eu dou um monte de pergunta, coisa para eles quebrar o pau. O quebra-gelo não é quebra-gelo, é quebra-pau. Né? E pergunta daqui, questiona dali, se de Bíblia aqui, Bíblia lá, já amansa todo mundo. Mas que esse cavalinho selvagem, você vai ter que fazer todo aquele trabalho, dá cansar ele. E deixa eles cansar, é uma beleza. E só risada também. E de repente você vai palavra daqui, palavra ali. E aí um deles estava comentando uma situação. Eu estou falando isso por causa que às vezes nós temos algumas ideias e nós temos a capacidade de influenciar gente para fazer cada coisa sem propósito. E ele me contando, chega o Lucas para mim, que é jeitão dele, desbocadão, figura. Pastor, você não sabe nem o que acontecia. Um dia, o líder meu chegou para mim lá na igreja e falou: cara, na igreja que eu era lá, na juventude, ele falou: o que você vai fazer no Natal? O que você faz no Natal? Você vai ficar com a sua família, você vai comer um frango, uma farofa, né, um lagarto, né, um molho, um cogumelo, sei lá eu. Nós, agora deu fome. Vai ficar bom, hein, né? Mas não, ele falou: não, você não vai fazer isso não. O líder já falou: você não vai fazer isso não. O líder já assumiu a vida do cara. É o seguinte, nós vamos morar no monte. No monte. Que monte? Sei lá, no Pisca. Quer ver que não foi lá em São Jorge, que lá é mais complicado, mais cansativo. E tá bom. E o Lucas achou que seria só ele, não. E o cara conseguiu rebanhar uma galera em pleno Natal. E foi para o monte orar. Ei, crente de monte. Crente de monte. E foi para o monte. Chega lá, agora vai. Sei lá se o graveto vai acender, não tinha nada a ver com o graveto. Chegaram lá, tem as coisas que não dá para acreditar. Agora, pessoal, vamos fazer a roda aqui. Nós vamos cantar parabéns. Mano, é difícil, né? Parabéns. Parabéns. Por que parabéns? Aniversário de Jesus. Então a gente às vezes consegue se posicionar e influenciar pessoas a fazer tanta coisa inútil. E eu fico pensando: Jesus, mas eu não mandei ir no monte. Eu falei: se você quer orar, entra no seu quarto, fecha a porta. Não, eu no monte. Mas no porta, fecha a porta, meu Deus do céu. Era fácil. Evita a fadiga, cansaço.
põe o joelhinho ali, né, no seu quarto, quietinho, que eu vou falar com você. Eu já falei como que tem que fazer. Não ficar aí inventando um monte de coisa, gente. Então, irmãos, Neemias, ele se consome pelas pessoas, ele intercede pelas pessoas, e ele sabe o que tem que fazer, ele se põe à disposição. Ele não vai terceirizar ideias ou querer criar outras coisas, não, ele quer estar com o seu povo para influenciar o seu povo segundo a palavra que eles também já sabiam e o Deus que eles já conheciam. Nada novo, é um retorno às raízes, um retorno à essência que é o nosso Deus. As pessoas precisam ouvir de Cristo, as pessoas precisam ouvir de Deus, porque estão carentes. Elas estão nesse estado de tribulação, privação e humilhação no espírito, na alma. E nós sabemos o que tem que fazer, não adianta inventar ideias. Eu, infelizmente, fiz parte disso, tanto modelo daqui, modelo de lá, modelo. Olha lá para a Bíblia, tem 4 coisinhas lá que o Espírito Santo estabeleceu para ser igreja. Fora disso, esqueça, não vai dar certo. Ou as pessoas correm atrás das coisas que estão dando certo e até dá, mas não é certo, é diferente. Entre dar certo e o que é certo. Irmãos, Neemias está aqui com o coração em avivamento, disposto a servir o seu povo, que está em grande tribulação, humilhação. Nós temos sido treinados e preparados em um vocabulário estranho, muito antropocêntrico, né? O homem é o centro de tudo, como disse aí um insano de púlpito, que você é o centro de Jesus. Eu não sei de onde tu vai buscar, vocês estão falando, não inventa a moda, não é e nunca foi. Então nós temos esses pensamentos. Irmãos, vamos olhar para as Escrituras nos apontam o caminho da santificação, o caminho de Cristo e a pregação do Evangelho. E não só uma postura minha individual, mas eu e minha casa, como nós pregamos esses dias sobre Josué, serviremos ao Senhor. Papai aqui presente, mamãe aqui presente, trabalhe os seus filhos para que possam ser homens e mulheres de Deus, conhecedores da palavra de Deus, homens e mulheres de oração, de valores cristãos, de santificação. Você quer uma palavra sobre família? Assuma a responsabilidade da santificação do seu lar. Você quer uma palavra sobre família? Assuma a responsabilidade de chamar os seus filhos e orar e ministrar na vida deles. Você quer uma palavra sobre família? Assuma a responsabilidade de ter um culto no seu lar. Você quer uma palavra sobre família? Abra a Bíblia para sua filha, para o seu filho e leia com ele. Seja o cristão que ele precisa ser. Seja o cristão, papai e mamãe, que o seu filho precisa ser. Deixa ele se tornar o homem e a mulher de Deus, que o Espírito Santo assim o tornou. É tempo de tomarmos uma atitude segundo o que já sabemos e conhecemos acerca das pessoas fora de Cristo. Um coração em avivamento se deixará consumir, no sentido de pensar nos perdidos, que estão na miséria. Ele se deixará consumir em oração, em jejum, e se disponibilizará para ser usado nas mãos de Deus. Ele não vai terceirizar o que é responsabilidade sua para que seja feito. Queria que nessa noite os irmãos pensassem muito sobre isso. Deixo essa palavra de introdução dessa série de Neemias. Nós vamos falar exatamente sobre isso, a necessidade de termos um coração em avivamento. Não, avivamento não é fogo, avivamento não é lua em sangue, avivamento não é nada disso, avivamento não é graveto aceso, avivamento não é nada disso. Avivamento é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. Isso é avivamento. É desfrutar da sua presença e plenitude diariamente. Avivamento é comunhão e conhecimento, e necessidade de conhecimento diário da palavra de Deus. Deus se dá a conhecer pela Bíblia, é a revelação de Deus.
que nós precisamos saber, e pelo Espírito Santo nós somos iluminados para entendê-la e compreendê-la. Avivamento é não se permitir omitir da responsabilidade da pregação do Evangelho. Avivamento é funcional e não filosófico. Avivamento é eficaz, ele toca o outro a partir da minha vida. O avivamento mudou a história da igreja de Jerusalém, porque homens, ou seja, os discípulos, ficaram 10 dias prostrados, orando, pedindo o avivamento, o Espírito Santo. O Espírito Santo veio em Pentecostes e fundamentou uma igreja poderosa. E esse mesmo avivamento nos está disponível. É a pessoa do Espírito Santo. Deseje mais e mais. Mesmo que você esteja hoje numa situação até confortável diante do Rei, um bom momento da sua vida, as finanças estão bem, família, graças a Deus, está bem, a saúde vai bem. É lógico, vamos considerar a idade, que aí chegam as dores. Louve a Deus, mas cuidado, para que esse momento bom não arranque o temor da sua vida em relação a olhar para as pessoas e omitir-se da sua responsabilidade da pregação do Evangelho. Ou talvez está mal, a alma não está legal, sentimento de tristeza, a enfermidade física, a enfermidade na alma, as finanças não vão bem. Mesmo assim, o que nos importa é a eternidade das pessoas. Foram 6 meses terríveis em 2021 que eu passei. 6 meses que eu jamais queria estar aqui em cada domingo. 6 meses que eu não queria fazer o projeto Cercado. 6 meses que eram dores no corpo, infecções, e nada disso relacionado com o físico. O físico era só uma consequência, é tudo na alma. Medo, pavor, coração acelerado. Eu me mascarava aqui, irmãos, para pregar para vocês. Me faltava ar às vezes eu me apoiava aqui e ficava pregando desse jeito, que o coração acelerava, fundado na ansiedade, no pânico. E graças a Deus pela vida da minha esposa, que apontava o dedo para o meu quarto, ali é o seu lugar, e onde eu chorava, orava e orava, e Deus literalmente me pegava pelas mãos e me trazia aqui. Não importa o nosso estado, irmãos, o que importa para o ser humano, para o cristão, é estar no centro da vontade de Deus. Ele vai te usar em fraqueza, Ele vai te usar nos momentos bons, nos momentos ruins. Você sempre terá algo a dar, porque você tem a pessoa do Espírito Santo em plenitude. Entenda isso, meus irmãos. O coração em avivamento é assim. Ele não se prostra para a vida, ele não se prostra para os principados e potestades, ele não se prostra nas circunstâncias, jamais. Ele só se prostra diante de Deus do céu, Senhor Todo-Poderoso. Ele se prostra, ele se derrama em lágrimas e se levanta mais que vencedor, conhecedor da palavra de Deus, sabendo da vida de Deus em sua própria vida. Eu não sei o que você tem aí para enfrentar nessa semana, quais são os obstáculos, mas saiba disso, irmãos. Um coração em avivamento não se prostrará, não será detido pela vida, nem pelos principados e potestades, nem por homens, nada, nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte pode vencer um coração em avivamento que tem intimidade com o Espírito Santo. Mesmo que a alma diga não, nós sabemos sim, Jesus disse, a carne é fraca, a alma é fraca, mas o Espírito que está, nós só levamos em consideração
como fonte de argumento, a fraqueza da alma e da carne. Não, mas Jesus fala algo também nessa frase, que o Espírito está pronto, e porque o Espírito está pronto, vigiai e orai. Porque o Espírito está pronto, leia as Escrituras, se você quer ou não, com vontade ou sem, leia as Escrituras. O Espírito está pronto sempre para receber a voz do Espírito de Deus. O Espírito está pronto, meu irmão. Fortaleça-se nessa noite. Permita-se que o Espírito Santo possa avivar a sua vida. Ore por pessoas. Quem são as pessoas que te cercam? Quem são as pessoas que trabalham com você, que estudam com você? Seus patrões ou funcionários? Ou sobre aqueles a quem você é encarregado? Ou sobre o seu próprio encarregado? Ore por eles, ore pelos seus professores, ore pelos seus familiares que não conhecem Jesus ou estão distante dele. Deixa queimar essa chama em seu coração, meus irmãos, porque no final, o que vai determinar para o ser humano é se ele está em Cristo ou fora de Cristo. Seja no dia do arrebatamento ou no dia da morte, o que fará de fato a diferença não foi o que as pessoas foram capazes de construir nessa terra, de comprar, de ter, mas sim a sua vida em Cristo. Já diria a canção: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer. Hoje Cristo te quer. Busque, portanto, irmãos, a cada dia mais um coração em avivamento. Em nome de Jesus, coloque-se em pé, vamos orar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Pai de amor, graça, perdão, misericórdia, bondade, obrigado, Senhor, pela sua palavra nessa noite. Ó Deus, por saber que o Senhor é o Deus que controla o tempo e o momento, e a sua maneira, a sua forma de agir é a melhor, o seu tempo é o melhor. O Senhor não se atrasa, o Senhor não se adianta, o Senhor é preciso e perfeito em seu agir. Nós vimos no texto, o Senhor foi capaz de dobrar o coração de um rei pagão e fazer com que ele fizesse a sua vontade e libertasse um povo. O que é o homem diante de tamanho poder? Quem é o homem diante do Deus Todo-Poderoso? O que é o tempo nas mãos do Deus Eterno? O que é a criatura para dizer ao Criador o que ele deve fazer? Não, Senhor, o Senhor controla tudo, aleluia, o Senhor não perde o controle. E que bom sabermos que nós estamos nas tuas mãos, que bom saber que nós temos a certeza de que somos, por Jesus Cristo, Filho de Deus. Que bom saber, Pai, que o Senhor não nos deixou órfãos ao ascender aos céus e reinar à destra de Deus, mas o Senhor enviou sobre nós a presença do Espírito Santo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Temos, portanto, a cada instante da nossa vida o privilégio de sermos assistidos, de sermos consolados, de sermos fortalecidos, de sermos batizados pelo poder do Espírito Santo, porque Ele caminha conosco e em nós. Obrigado, Jesus. Pai, nos perdoe, portanto, ó Deus, quando estamos demais preocupados em salvar a nossa própria vida, quando estamos demais preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir, e abandonamos a prioridade do reino. Ó Deus, que possamos lembrar de Neemias. Neemias tem até que uma vida controlada, confortável, uma vida pronta diante do rei, estimado pelo rei, é homem de confiança. Mas, Senhor, algo o consome. É o estado daqueles que não têm mais o Senhor em sua vida, que abandonaram o Senhor, que abandonaram os seus princípios. É o estado daqueles que precisam ouvir da tua palavra. Isso o consumia, porque o seu coração é um coração em avivamento. Aviva o nosso coração, Espírito Santo. Não nos deixa, Senhor, andarmos desprovidos dessa realidade da tua palavra. As vidas são eternas, as pessoas são eternas, seja em Cristo ou seja fora dele, condenação. O que conta no último suspiro é se Cristo vive em nós. Que isso nos consuma quando estivermos no trabalho, na escola, diante de pessoas a quem amamos ou até quem não conhecemos.
possamos lembrar disso, Pai, e que isso nos consuma. Nós sabemos o que é preciso fazer, nós já temos tudo necessário para fazer, que é o Espírito Santo. Ele já nos deu poder, autoridade, Ele já nos deu dons espirituais que fluem à medida que nos permitimos usar. Ele já nos deu os dons ministeriais, Ele já nos deu talentos, tudo isso, Senhor, para que possamos simplesmente obedecer a Sua ordem. Perdoa-nos, ó Deus, quando não entendemos, ó Deus, a nossa condição diante do Senhor e nos apequenamos diante desse mundo, e nos apequenamos, ó Deus, com os enganos que estão sendo pregados, ó Deus, com as mentiras que estão sendo pregadas. Ó Deus, perdoa-nos quando nos apequenamos com a intimidação do mundo. Perdoa-nos, Pai. Dá-nos, portanto, o Espírito Santo, aviva o nosso coração, Senhor. Onde estão aqueles homens e mulheres, jovens, crianças, que trarão em suas escolas, em seus trabalhos, ou no meio de sua família, conhecidos e desconhecidos, a Tua palavra, porque pulsa em seu coração o avivamento do Espírito Santo. Aqui nós estamos, Senhor. Usa-nos, portanto, Pai. Usa-nos, portanto. Não nos deixe nos prender aos grilhões desse sistema maligno, dos valores malignos, mas que o nosso coração a cada dia tenha acesso aos céus. Como diz ali em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, pensando nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Como diz o Senhor Jesus Cristo ali no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ah, Senhor, que possamos andar não pelo que sentimos, nem mesmo pelas nossas ideias, mas pelo que está escrito. Isso nos basta. O que está escrito compreende a Tua graça nos basta, ela é melhor que a vida. Que estejamos apegados nela, Pai, diariamente. Oh Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Eu não sei o momento pelos quais estão passando nesse exato momento. Eu não sei quais são os temores que possam estar passando em seus corações. Eu não sei, ó Deus, quais são as dúvidas, as confusões. Eu não sei, ó Deus, quais são as restrições, as privações ou angústia da alma, mas o Senhor conhece intimamente cada coração. Eu peço que o Senhor possa tocá-los nessa noite. Ó Deus, quebrando os grilhões, quebrando todo medo, Senhor. Ó Deus, toda ansiedade, toda tristeza, todo desânimo espiritual, que saia deste lugar, que saia da vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Pai, levanta o Teu povo em alegria, a alegria da salvação, o ânimo do Espírito Santo. Senhor Jesus, põe as Tuas mãos, ó Deus, sobre aqueles que estão em momentos difíceis, ó Deus, no físico. Eu me lembro aqui, Senhor, do pai da Cíntia nesse instante, o seu Cícero. Toca a vida dele ali no hospital, derrama sobre ele, Senhor, a Tua cura, restaura o físico deste homem. Ó Deus, e se há alguém entre nós enfermo fisicamente, toque curando, restaurando esse corpo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Se há uma mente, um coração perturbado, seja alvo da Tua libertação, em nome de Jesus, Pai. Toma cada família aqui representada em Tuas mãos, Pai, e abençoa. Supre-os em tudo, Pai, tudo quanto necessitam. Santifica a família, Senhor. Cuida com o Teu terno amor, com o Seu infinito amor, ó Deus. Cuida, Senhor, das famílias aqui representadas. Nós entregamos essa semana em Tuas mãos. Nós não conseguimos saber como será amanhã, mas o Senhor já está lá. O Senhor já sabe. Portanto, confiamos na nossa vida e tudo que compreende essa semana, que o Senhor sabe, nós não. Nós confiamos no Senhor e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Abençoe o Teu povo, Senhor. Oramos também pelos pedidos de oração aqui representados, que se identificam também com as mesmas situações, ó Deus, na alma, no corpo, na mente, a necessidade de portas abertas aqui, Senhor. Ó Deus, Tu és o perito em milagres, nós não. Tu és o perito no impossível, nós não. Portanto, alcança, Senhor, esses pedidos de oração aqui representados, ó Pai. Ó Deus, que sejamos todos alvos do milagre do Senhor sobre a nossa vida, Senhor.
Nós precisamos de Ti. Ó Deus, que o nosso coração sempre seja inclinado. Ó Deus, antes de andarmos, ó Deus, pelo que sentimos, possamos andar pelo que o Senhor escreveu. Ó Deus, pelos Teus princípios, pela Tua vontade, Senhor. Obrigado por esta noite tão preciosa de rever os irmãos, de nos encontrar. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo aqui presente. Obrigado, Senhor Jesus. Ó Deus, seja conosco, Pai. Ó Deus, durante toda essa semana, em nome de Jesus Cristo, encontre em nós, ó Deus, um lugar para ser habitado o tempo todo pela Tua presença, que possamos, ó Deus, entregar o trono que insistimos em reinar muitas vezes em nossa vida. Não, Senhor, que possamos entregar o governo da nossa vida em Tuas mãos. Tu és Senhor, Pai, Tu és o Todo-Poderoso. Obrigado por essa noite, Senhor, eu Te agradeço em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, seja sobre a sua vida. A presença do Deus Pai Todo-Poderoso seja sobre a sua vida, sobre a sua família. O consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua família, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Uma semana abençoada, em nome de Jesus.